Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje, pessoal, nós vamos aprender mais um motivo de barrado em crochê para panos de prato. Será o barradinho de número 168, eu fiz ele na cor pink. Então, pessoal, vamos para algumas informações para a execução deste barrado. Pessoal, eu fiquei aqui com um total de 4 desenhos, né? 4 motivos aqui de tulipa. O tamanho do meu pano é de 50 por 70. Eu utilizei aqui 25 carreiras, sendo que até a 16ª carreira eu trabalhei aqui o barrado inteiro, carreiras de ida e volta, direito e avesso, né? E a partir da 17ª carreira até a 25ª carreira, eu trabalhei aqui motivos separados. Porém, eu não cortei o fio, tá? Não cortei a linha. Eu trabalhei um motivo primeiro, depois eu passei para o segundo e assim por diante, tá? Eu não corto mais o fio aí do nosso trabalho, tá? A não ser que você tenha dificuldade de trabalhar assim e quiser fazer a técnica antiga que eu utilizava, aí eu explico lá durante a videoaula como é que você vai fazer, tá? Para depois que fizer todas as pontas separado, vim fazendo acabamento de correntinhas, que são 3 e o ponto baixo, tá? Mas é isso aí, eu explico lá no meio da aula, lá pro finalzinho. Então, pessoal, eu fiquei, então, né, com um total de 25 carreiras. A medida aqui da largura do meu barrado ficou 15 centímetros, tá? No fio de tex com 51, 100% algodão. E, pessoal, o meu trabalho aqui, ele é múltiplo de 18 mais 1. Então, ó, aqui do início até aqui, ó, essa marcação, eu tenho 18 caseados, né? Separado aqui por 2 correntes para fazer um motivo, depois mais 18 caseados, mais 18 caseados e aqui no finalzinho um caseado para poder as extremidades ficarem iguaizinhas, tá? Para poder não ficar feio, assim, coisa pela metade, né? Então, pessoal, eu utilizei aqui 4 vezes 18 caseados, eu fiquei com 72 caseados, mais um que eu preciso, 73 caseados, tá? Para fazer 4 motivos aqui no pano de prato de 50 por 70. Pessoal, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, no box de informações, relação de todo o material que eu utilizei, tá? E vou deixar também outras quantidades de caseados para você fazer, talvez, só 3 motivos. Aqui eu fiz com 4, você pode fazer com 5, com 6, com 7. Então, eu vou deixar a relação aqui de caseado, né, a quantidade, para você adaptar aí no seu pano, tá bom? É um barradinho bem rapidinho de ser feito, ele é bonitinho, assim, eu adoro tulipas, eu gosto muito, tá? Então, você também vai gostar de fazer. Pessoal, se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos na hora da sua inscrição, ativa o sininho para você ficar recebendo notificação de vídeo, né, quando eu postar aí no YouTube, e lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo antes das novidades que eu vou trazer aqui para o canal, tá, pessoal? E eu quero agradecer demais a todos aí que estão assistindo os vídeos, estão compartilhando, tá bom? Ó, meu muito obrigado mesmo de coração, tá, pessoal? Depois de todas as informações passadas aí para vocês, eu vou organizar minha mesa aqui e eu já volto para a gente começar a fazer este lindo barradinho.
Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. Aqui o meu caseado é separado por duas correntes. Eu subo uma, duas, três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Acrescento dentro do caseado mais 2 pontos altos e um ponto alto aqui na base. Então, este vai ser o meu canto de borda. Faço duas correntes e um ponto alto em cima da base aqui do caseado. Duas correntes, um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto. A primeira carreira será uma sequência toda de quadradinho vazio e o último quadradinho do lado oposto do pano de prata também façam os 4 pontos altos. Fiz então os 4 pontos altos iniciais e trabalhei o restante do pano com quadradinhos, separado por duas correntes. No finalzinho aqui eu coloquei um ponto alto em cima do ponto de base e mais 3 pontos altos aqui dentro do caseado. Para a próxima carreira, já subam 3 correntinhas, virem o trabalho e façam um ponto alto sobre cada ponto de base. Ficamos aqui com 4 pontos altos, 2 correntes e volta a fazer os quadradinhos, tá? 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Vamos fazendo assim até o final. Agora estamos aqui do lado avesso do pano. E lá no finalzinho também repitam os 4 pontos altos. A carreira de número 2 já ficou pronto. Conforme explicado no bloco anterior, a colocação dos pontos. Aqui no finalzinho eu terminei com 4 pontos altos. E para a terceira carreira, já subi 3 correntes. Aí você vira o tecido. Faz mais 3 pontos altos, para completar 4. Aqui do cantinho de borda. E aqui, pessoal, eu fiz um total de 8 quadradinhos vazio aqui, tá? Eu tenho 8 quadradinhos vazio, então você faz aí no seu pano. E a partir daqui, nós vamos fazer mais 2 pontos altos dentro aqui do quadrado. E um na base. Então, aqui vai começar a ponta da nossa tulipa. Depois que eu fiz esses 4 pontos, eu faço 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto, e aqui eu vou precisar 17 quadrados, tá? 17 quadradinhos vazio. Aí depois eu faço novamente os 4 pontos alto. Depois eu repito 17 quadrados vazio e mais 4 pontos alto. No meu caso aqui vão dar 4 tulipas, tá bom? Então, é só fazer essa repetição. Já finalizei aqui a terceira carreira, então, aqui no início, ó, 4 pontos alto, 8 quadrados vazio e 4 pontos alto. Aqui eu fiquei com 17 quadrados vazio, 4 pontos alto, 17 quadrados vazio, 4 pontos alto. Aqui, ó, 17 quadrados vazio, 4 pontos altos, e aqui também, ó, ficaram 8 quadradinhos no final da terceira carreira e os 4 pontos altos. Para a próxima carreira, subam as 3 correntes, vira o pano, façam os 3 pontos de borda, né? Igual aqui, para ficar 4. Fizemos aqui 1, 2, 3, 4 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes. Aqui, pessoal, sempre dentro dos quadrados, nos meus trabalhos, eu coloco 2 pontos altos. Então, aqui eu já tinha fechado o quadradinho, então ficou 1, 2, 3, 4 pontos altos. Fiz 2 quadrados vazio aqui. E neste quadradinho também, ó, preenchi 2 pontos altos. Então, aqui eu fiquei com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos, que o lado oposto também coloquei 2 pontos altos aqui dentro deste quadrado. Depois, 2 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui, mesmo lado, né, a gente tem que colocar 4 pontos altos. E na divisão aqui, ó, de um motivo para o outro, eu fiquei com 9 quadrados, tá? Ó, 3, 6, 9. E a partir daqui já começa esta repetição, que já tá começando aqui a
tulipa, né? Então, é só fazer assim, pessoal, lá no final vai ficar a mesma coisa, tá? Os 4 quadrados vazios e também 4 pontos altos. É só seguir essa sequência aqui. Então, aqui eu finalizei a quarta carreira, só para relembrar rapidinho, 4 pontos altos, 4 quadrados vazios, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, 10 pontos altos, 2 quadrados vazios, 10 pontos altos, e aqui eu tenho 9 quadradinhos de separação. Aqui já é repetição. Então, eu fui trabalhando assim por toda a extensão do meu pano, aqui no finalzinho também, ó. Depois dos 4 pontos altos, 4 quadrados vazios, 4 pontos altos. Para a quinta carreira, já subi as 3 correntes, virei o pano, já fiz 3 pontos altos. Repeti aí os 4 quadrados vazios, ó, cada um separado por 2 correntes. Aqui, pessoal, eu coloquei os pontos de base. Depois, acrescentei mais 2 aqui dentro do quadrado, um ponto na base, 2 pontos aqui dentro deste quadrado na base. Então, aqui eu fiquei com 10 pontos alto, tá bom? Ó, 3, 6, 9, 10. Fiz 2 correntes, contei aqui, ó, 1, 2, 3, coloquei um ponto alto. E também aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó, 2 pontos altos aqui dentro deste quadrado. Um quadrado vazio e repeti aqui os 4 pontos altos, tá? E na divisão aqui, eu repeti os 9 quadrados vazios, ó. E a partir daqui, vocês vão repetir essa sequência, colocando os 10 pontos altos, um quadrado vazio, 10 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Depois, repete os 9 quadradinhos vazios, ok? Então, aqui, pessoal, eu terminei a quinta carreira, conforme expliquei no bloco anterior, aqui a colocação dos pontos. Qualquer coisa, volta ao vídeo, para um pouquinho e observe como foram colocados os pontos. Então, aqui no finalzinho, ó, da quinta carreira, depois dos 4 pontos altos, fiquei com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Na sexta carreira, já subi as 3 correntes, virei o meu trabalho, já adiantei aqui mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda aqui, ó, que ele não muda, tá? E fiz os 4 quadradinhos aqui novamente, separado por 2 correntes cada um. E aqui a gente colocou, né, 1, 2, 3, 4 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, acrescentei 2 aqui dentro deste quadradinho na base. Então, eu fiquei com 7 pontos aqui. Fiz 2 correntes, contei 1, 2 no terceiro ponto de base, fechei o quadradinho vazio e completei aqui mais 3 pontos altos, total 4 pontos. 2 correntes, terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto, completei aqui dentro deste quadradinho 2 pontos altos e fiz ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu fiquei com 13 pontos altos, repeti aqui, ó, os 9 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui já é repetição aqui do início da nossa tulipa, com os 7 pontos altos aqui, tá? Vou fazer aqui um pouquinho com vocês. Depois dos 7 pontos altos, tenho que fazer, ó, 2 correntes. E conta 1, 2, 3, aí põe o ponto alto. Essa parte é esta aqui, ó, que nós estamos fazendo. Então, aqui é só colocar os 4 pontos altos, totais, né? Porque a gente já tinha fechado um ali. 2 correntes, ó, o último ponto de base, coloca um ponto alto. E aqui a gente tem que ficar com os 13, né, pontos altos, ó, pois 2 pontos altos dentro do quadrado e aqui completa os 13 pontos altos, né, igual aqui, ó. E depois faz a sequência dos 9 quadradinhos vazios aqui na separação, tá, pessoal? Então, é só fazer essa sequência e eu já volto. Então, aqui eu terminei a sexta carreira, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior, a colocação dos pontos, eu fui fazendo até o final aqui. Depois,
dos 13 pontos alto aqui, ó, eu fiquei com 4 quadrados vazios e 4 pontos alto. Para a 7ª carreira, já subi 3 correntes, virei aqui o trabalho, fiz mais 3 pontos alto aí, o cantinho de borda, e adiantei também mais 4 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui, pessoal, eu fiquei com um total de 16 pontos altos, tá? Coloquei ponto alto sobre ponto alto e neste quadradinho de base eu acrescentei 2 pontos e mais um aqui na base. 16 pontos alto, um quadrado vazio. Aqui dentro, ó, coloquei 2 pontos alto e do lado oposto aqui, ó, eu fiquei com 10 pontos alto, tá? A sequência será esta. Depois é só repetir novamente aqui, ó, os 9 quadradinhos vazios. E a partir daqui é onde você vai colocar os 16 pontos altos aqui. E aí fecha o quadrado vazio e depois do lado oposto coloca 10 pontos altos e repete os 9 quadrados vazios. E o final vai ficar igual o início aqui, com 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Finalizei, então, a 7ª carreira, conforme expliquei para vocês. Ficou alguma dúvida, é só voltar a explicação do vídeo. Então, assim, eu fui trabalhando até o finalzinho aqui, nesta carreira aqui, tá, pessoal? De baixo, essa aqui já tá adiantada para eu explicar para vocês. Então, aqui na 7ª carreira, eu fiquei com aliás, 16 pontos é aqui, quadrado vazio, e do lado oposto são 10 pontos altos. Fiquei com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Na 8ª carreira, já subi as 3 correntes, virei aqui o meu pano, já fiz os 3 pontos altos, né, para fazer o canto aqui de borda, e repeti novamente os 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui, pessoal, eu tenho 7 pontos altos, fiz 2 correntes, e aqui, ó, no terceiro ponto de base, fechei um ponto alto, acrescentei 2 aqui dentro e coloquei todos os pontos aqui em cima de ponto de base. Então, eu fiquei com 19 pontos alto aqui e repeti os 9 quadradinhos vazios, tá? A partir daqui, ó, vocês vão fazer também 7 pontos alto, quadrado vazio aqui, tá? E vão repetir os 19 pontos altos, tá? Sempre dentro dos quadradinhos aqui, ó, são 2 pontos altos. Quando eu precisar fazer quadrado vazio em cima de ponto de base, sempre é no terceiro, igual aqui, ó. 1, 2, 3, fecha um ponto alto e fiz aqui um quadrado vazio, tá? É o que vocês vão fazer bem aqui, ó. Então, vão fazendo de vocês, lá no finalzinho também terminem com os 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Terminei aqui, pessoal, a 8ª carreira, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior, a colocação dos pontos. Qualquer dúvida, é só voltar um pouquinho na explicação. Então, assim, eu fui fazendo por toda a extensão do meu pano. Depois aqui dos 19 pontos altos aqui, ficaram 4 quadrados e 4 pontos altos. Gente, na 9ª carreira, subam as 3 correntes, vira o trabalho, faz ali os cantinhos, né? Mais 3 pontos altos, 4 quadrados vazios. E o resto da carreira vai ser repetição da 8ª carreira, tá? Na 9ª carreira aqui, ó, vocês vão colocar os 19 pontos altos, quadrado vazio e 7 pontos altos. 9 quadrados vazios e aqui já repete os 19 pontos altos, tá? Então, é só repetir a carreira de número 9 igual a carreira de número 8, tá bom? É só repetição. Vou terminar o meu aqui e já volto. Finalizei, então, a carreira de número 9, conforme eu expliquei no bloco anterior, que era a repetição da 8ª carreira. Então, eu fiz até o final. Aqui, depois dos 7 pontos altos, fiquei com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a 10ª carreira, já subi as 3 correntinhas, virei aqui o trabalho. Repeti mais 3 pontos altos e fiz aqui os 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E aumentei mais um quadradinho aqui, então ficamos com 5 quadrados. Este aqui, ó, eu fiz 2 correntes
E no terceiro, ó, 1, 2, 3, no terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto, repeti aqui, ó, mais 3 pontos altos, então ficamos com 4 pontos aqui no total. Fiz aqui o quadradinho vazio, e aqui eu fui colocando ponto alto sobre ponto alto, ficando aqui com 16 pontos altos. Aqui fiz 2 correntes, e aqui, ó, no terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto aqui para fechar um quadrado vazio. Então, aqui nós ficamos num total com 11 quadrados vazio agora, e aqui, pessoal, já é igual aqui, ó, o início desta primeira tulipa aqui, tá? Fizemos aqui as 2 correntes, conta 1, 2 no terceiro ponto de base, coloca um ponto alto. E a partir daqui, vocês vão fazer esta sequência aqui que eu acabei de explicar, tá bom? A carreira de número 10 ficou pronta, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior. Então, vamos observando aí a colocação dos pontos. Qualquer dúvida, é só voltar no bloco anterior, a explicação. Aqui no finalzinho, depois dos 16 pontos altos, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, tá? E 4 pontos altos. Na carreira de número 11, já subi 3 correntes, virei aqui o pano, fiz 3 pontos altos. E aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos e 6 quadradinhos. O sexto quadrado, eu fiz 2 correntes e contei aqui embaixo, ó, 1, 2, 3 e coloquei um ponto alto. Fui colocando ponto alto sobre ponto alto. Dentro deste quadrado, eu acrescentei 2 pontos altos e um na base. Fiquei com 16 pontos altos. E aqui eu fiquei com 13 quadrados vazios, tá? Então, só prestar atenção aí. Façam a contagem. Esta é a sequência da carreira de número 11. A partir daqui agora, já começa esta, ó, sequência aqui dos 16 pontos altos e depois repete os 13 quadrados vazios. E o final lá vai ficar também com 6 quadrados vazios e 4 pontos altos. Carreira de número 11 ficou pronta, conforme eu expliquei no bloco anterior, a colocação aqui dos pontos. Então, é só seguir fazendo o que eu expliquei no bloco anterior. Aqui, depois dos 16 pontos altos, fiquei com 6 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 12, já subam aí 3 correntes, vira o trabalho e vocês vão fazer aí mais 3 pontos altos, né, para fazer o pontinho de borda. E vão fazer os quadradinhos vazios, são 6 aqui, ó, que a gente copiou, repetiu, né? Agora que eu preciso de mais um quadradinho, então eu ponho 2 correntes aqui e o terceiro ponto de base eu coloco um ponto alto. Então, ficamos com 6 quadrados. E agora, a partir daqui, eu preciso um total de 10 pontos altos. Então, aqui, ó, já tenho 3. Fiz aqui os 10 pontos altos, agora eu vou fazer quadradinhos vazios. Aqui, ó, no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes. Então, a gente vai fazendo os quadradinhos aqui. Finalizei, então, a carreira de número 12. Aqui, nós ficamos com uma quantidade de 15 quadradinhos. Aqui, repetimos aqui, ó, o total de 10 pontos alto, ó, 3... 6, 9 e 10, tá? Então, eu fui fazendo assim por toda a extensão da carreira de número 12. Chegando aqui no finalzinho, ó, depois dos 10 pontos altos, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos vazios, tá? Para a carreira de número 13, já subam 3 correntes, vira aqui o trabalho. Aí, eu fiz o cantinho de borda, né? Um total de 4 pontos altos. Aqui eu fiz apenas um quadrado, pessoal, vazio, separado por 2 correntes. E aqui eu utilizei, ó, 4 quadradinhos de base para eu poder distribuir 13 pontos altos. Então, ó, tem um ponto aqui no ponto alto de base e dentro do quadradinho 2 pontos altos.
o ponto alto aqui no ponto de base, 2 pontos altos aqui dentro, um ponto alto aqui no ponto de base, 2 pontos altos dentro do quadrado, um ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos altos aqui no quadrado de base e um ponto alto aqui. Então, eu fiquei com 13 pontos altos. Aqui eu fiz um quadrado, 2. O terceiro quadrado, eu fiz 2 correntes e contei 1, 2 e coloquei aqui no terceiro ponto de base. Fiz aqui mais 3 pontos altos, ficamos com 4. E aqui também, ó, 2 correntes, aqui no último ponto de base eu coloquei um ponto alto, fiz mais 2 quadradinhos. E aqui a mesma situação aqui, ó. Que aqui já começa uma folha, né? Aqui é uma folha, aqui é outra da tulipa. Então, também 13 pontos alto aqui. E aqui 3 quadrados de separação de uma tulipa para outra. E aqui já é o começo de novo aqui, né? Dos 13 pontos alto da folha do lado aqui, no caso, oposto, né? Do desenho aqui da tulipa. Então, é só seguir fazendo esta sequência aqui agora, até o finalzinho, e eu já volto. Então, aqui, pessoal, eu terminei a carreira de número 13, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior, a colocação dos pontos. Assim, eu fui fazendo até o finalzinho. Aqui, depois dos 13 pontos altos, eu fiquei com um quadrado vazio e 4 pontos altos, tá? Igual lá o início. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei o trabalho, já fiz aí mais 3 pontos altos e fiz aqui, ó, 2 quadrados vazios. O segundo quadradinho, eu coloquei 2 correntes e contei 1, 2, no terceiro ponto de base, eu fechei um ponto alto, completei todos os pontos de base. Aqui neste quadrado de base vazio, eu coloquei 2 pontos altos e um aqui nesta base. Aqui também eu fiquei com 13 pontos altos, fiz 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios. Aqui eu coloquei 2 pontos altos dentro do quadrado e fui fazendo aqui até ficar também com 13 pontos altos, porque aqui é uma folha, aqui é outra folha. Aqui é a separação dos desenhos, fiquei com 5 quadrados vazios. E a partir daqui eu repito aqui, ó, os 13 pontos altos, depois faço essa sequência todinha aqui, tá? Até o finalzinho, para a gente poder encerrar esta carreira de número 14. E o final lá são 2 quadrados vazios, 4 pontos altos. Finalizei, então, aqui a carreira de número 14, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior. Fui fazendo aqui por toda a extensão do meu pano. Aqui no finalzinho, 13 pontos altos, 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 15, eu já subi 3 correntes, virei aqui o trabalho. Já fiz, né, o canto de borda com mais 3 pontos altos, fiz 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e o terceiro aqui quadradinho, eu contei 1, 2, no terceiro ponto de base eu coloquei um ponto alto, completei o restante aqui e fiquei com 10 pontos altos, 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios. E aqui também eu fiquei com 10 pontos altos aqui, ó, 3, 6, 9, 10. 2 correntes e fechei um ponto alto no último ponto aqui de base. Então, pessoal, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos aqui de separação. E a partir daqui, eu já começo a repetir esses 10 pontos altos e faço esta sequência aqui nos demais desenhos, tá bom? Então, é só seguir este exemplo para fazer os demais. Então, aqui, pessoal, eu terminei de fazer a carreira de número 15, conforme eu expliquei aqui a colocação dos pontos no bloco anterior. Qualquer dúvida, é só voltar na explicação. Chegando aqui no finalzinho, depois aqui dos 10 pontos altos, fiz 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos. Para a próxima carreira, que já vai ser a de número 16, já façam as 3 correntes, vira o trabalho, já façam aí mais 3 pontos altos. Fiz aqui 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes novamente.
E aqui fui colocando ponto alto sobre ponto alto, e dentro deste quadradinho de base, eu coloquei 2 pontos altos e um aqui na base. Eu fiquei aqui com 13 pontos altos. Fiz um quadrado vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio. Aqui, como é o lado oposto, primeiro a gente coloca os 2 pontos altos aqui dentro deste quadrado, depois completa o restante também ficando com 13 pontos altos. Pessoal, aqui na divisão, ó, vocês vão fazer 1, 2, 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Vão colocar 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. Então, aqui vai ser a divisão de um motivo para o outro quando a gente for fazer as pontas do desenho. E do lado oposto, 3 quadrados vazios. E aqui, pessoal, já é repetição aqui, ó, do início dos 13 pontos alto aqui, tá? Então, é só seguir fazendo esta sequência aqui, ó, do trabalho, nos demais desenhos aqui. Daqui a pouquinho eu volto e mostro aí a carreira 16, como está ficando. Então, aqui, pessoal, eu terminei a carreira de número 16, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior, tá? Dúvidas, volta na explicação. Ele tá um pouquinho, ó, enviesando assim, mas agora nós vamos trabalhar um desenho de cada vez, aí ele vai estabilizar. Então, aqui eu fui fazendo, ó, no finalzinho aqui, depois dos 13 pontos altos, fiquei com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos no final. Ó, terminamos aqui pelo lado avesso do pano. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar um desenho deste de cada vez, porém não vamos cortar o fio, mas para quem deseja, né, fazer um desenho de cada vez para poder cortar a linha e depois fazer aquele acabamento de 3 correntes e ponto baixo, é só fazer os 4 pontos baixíssimos dos 2 lados, tá? No caso aqui agora, se fosse para fazer o ponto baixíssimo, era só fazer uma corrente, virar o trabalho, né? Andar aqui os 4 pontos e começar aqui, ó, para fazer o cantinho de borda, tá? Isso é para os 2 lados, quem deseja fazer aquela outra técnica de fazer o acabamento de correntinha, né? Depois que faz todos os motivos, correntinha e ponto baixo. Só que eu vou fazer aquela técnica que não corta o fio, já deixo um lado do trabalho pronto, finalizando lá o topo do motivo, a gente já desce com as correntinhas, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, a gente faz aqui, ó, 3 correntes antes de virar o trabalho. Essa vai ser a carreira de número 17, ó, 3 correntes. Vira aqui o trabalho. No último ponto de base aqui, ó, vocês coloquem um ponto alto. Deixa eu arrumar aqui. E coloca aqui, ó, dentro do quadrado, mais 2 pontos altos e um aqui na base. Então, ó, este é o canto do pano, ó, estamos do lado direito. Então, aqui vai ser o lado do acabamento, ó, com aquelas correntinhas. E dependendo da carreira que nós estivermos, né, vai ser o ponto alto alongado. Mas aí vocês vão observando aí no decorrer da aula. Então, aqui, pessoal, ó, nós já fizemos o nosso canto de borda. Façam 2 correntes e ponto alto. 2 correntes e ponto alto. Eu vou precisar aqui fazer 13 pontos alto aqui, tá? Ó, então, é só colocar ponto alto sobre ponto alto até ficarmos com 13 pontos aqui no total. Eu já tenho 3. Fiz aqui os 13 pontos altos, faço 2 correntes, então praticamente a gente vai repetir a carreira anterior, tá? Então, é só colocar os pontos que se pedem aqui. Ó, já vou fazer 2 correntes e do lado oposto eu vou repetir os 13 pontos altos de novo, ó, já vou pro 3º ponto alto. Olha, fiz assim, ó, os 13 pontos altos. Agora, a gente vai fazer aqui, ó, 2 quadrados vazios. Aí, você faz 2 correntes ponto alto, 2 correntes aqui ponto alto. Este quadradinho aqui, ó, a gente tem que fazer o cantinho de borda, 2 pontos altos dentro dele e um aqui na base.
Então, esse lado é o lado que nós temos que voltar com os pontos baixíssimos, ó. Então, faz uma corrente, vira aqui o trabalho. Ó, no primeiro ponto aqui de base, ó, introduz a agulha e puxo. Esse é o ponto baixíssimo, ó. Já tô aqui no terceiro e vou fazer o quarto ponto baixíssimo aqui, ó. Tá? Subam as 3 correntes, agora a gente vai para a carreira de número 18. Põe 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, ó, agora a carreira 18, nós vamos fazer aqui, ó, 3 quadrados vazio. Então, ó, 2 correntes ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, faz um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, ponto alto, ó. Então, ficamos assim, ó, com o canto. Agora, a gente tem que colocar aqui 22 pontos altos no total. Então, ó, nós vamos completar todos esses pontos aqui de base, certo? Vamos preencher 2 pontos desse lado e 2 pontos desse lado, até ficarmos aqui com 22 pontos altos. Olha, aqui na carreira número 18, ó, distribuí os 22 pontos altos e a gente tem que fazer igual ao lado oposto aqui. Façam as 2 correntes. Conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes, ó, 3, põe aqui o ponto alto. 2 correntes. Aqui, põe um ponto alto. Aí, como aqui é o canto e a gente tem que fazer aqui os 4 pontos altos, ó. Aí, nós estamos do lado avesso do pano. Então, aqui a gente tem que fazer aquele ponto alto alongado, ó. Laça a linha na agulha. Aqui, pessoal, ó, no último ponto de base aqui, ó, introduz a agulha dentro dele, ó, tá? Puxa o fio aqui pra frente, ó, ficou 3 laçadas, ó, tira uma, tira 2 e tira 3. Pra voltar as 3 correntes, que esse é o lado que já vai ficar pronto com as correntes, tá? Então, eu virei aqui o trabalho, agora nós vamos pra carreira de número 19. Vamos também fazer aqui, ó, um ponto alto no último ponto de base aqui. E completem aí mais 3 pontos altos, né? Daquele esqueminha de 2 dentro do quadrado e um na base. Então, ó, ele tá ficando assim, ó, o canto que a gente já tá fechando. Agora, a gente vai fazer, pessoal, 5 quadrados vazio aqui. Então, ó, 2 correntes, ponto alto. 2 correntes, ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes, 1, 2, 3, põe um ponto alto. Aqui é o talo, né, da flor, vamos colocar um total de 4 pontos altos. E do lado oposto também, a gente tem que ter 5 quadradinhos. Então, ó, contei 3 pontos aqui, coloquei um ponto alto. Contei, ó, terceiro ponto, coloco um ponto alto. E aqui mais um ponto alto. 2 correntes, e vamos ficar aqui com 5 quadrados vazios, tá? O último quadradinho é só preencher com os 4 pontos altos totais aí, né? E esse é o lado, ó, a gente tá do lado direito agora do pano, e esse é o lado que a gente tem que voltar com os pontos baixíssimos, tá? Eu ia falar correntinha, mas é ponto baixíssimo. Faz uma correntinha, vira aqui o trabalho e vai caminhar aqui, ó. O primeiro ponto, coloca um ponto baixíssimo, ó, passa por dentro da argolinha, o segundo, o terceiro e o quarto ponto aqui, ó. Agora, eu subo 3 correntes e vamos fazer aqui, né, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Agora, a gente tá na carreira de número 20. E a gente continua, pessoal, agora fazer aqui todos os quadradinhos de base, sempre 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto.
E aonde, né, a gente deixou ali os 4 pontos altos, que é o talo da flor, a gente repete eles. Ó, então, a gente vai aqui, ó, 4 pontos altos. E do lado oposto é só fazer os 4 quadrados vazios, tá? Sempre 2 correntes e o ponto alto. 2 correntes e ponto alto. E o último aqui, ó, eu coloco 2 pontos altos dentro e um na base. Pessoal, ó, estamos do lado avesso do pano, agora a gente tem que fazer aquele ponto alto alongado, ó. Dá o laçada na agulha, último ponto aqui, ó, da base, introduz a agulha, puxa, fiquei com 3 laçadas. Vou tirar a primeira, vou tirar a segunda e vou tirar a terceira. Para voltar 3 correntes, vira o trabalho. Agora a gente vai para a carreira de número 21. Aqui a gente coloca os 3 pontos, aliás, os 4, né, pontos altos aqui de borda, primeiro. Então, aqui, pessoal, na carreira de número 21, eu já dei uma adiantadinha, porque é bem dizer repetição da carreira anterior, só que com menos um quadrado de cada lado, ó. Então, eu vou esticar aqui na mesa. Então, aqui eu fiz os 4 pontos altos, 3 quadrados vazios. Aqui eu tenho os 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos do lado aqui, ó, que eu tenho que voltar com os 4 pontos baixíssimos, ok? Então, é só fazer uma correntinha, vira aqui o trabalho. Agora, estamos do lado avesso do pano. E aqui é só introduzir, ó, a agulha no primeiro pontinho. E trazer aqui, ó, dentro da argolinha, o segundo ponto, o terceiro e o quarto pontinho aqui. Sobe 3 correntes aqui, vai fazendo, né, o cantinho de borda, que dá um total de 4 pontos altos. Agora aqui não tem mais aqueles 4 pontos altos do talo da nossa flor, então a gente vai só fazer as 2 correntes aqui, ó, bem nesse momento, ó. Faz as 2 correntinhas. Então, aqui na carreira 21, ó, ficamos com os 5 quadradinhos vazios. Aqui são os 4 pontos altos. Como nós estamos do lado avesso do pano, nós temos que fazer o ponto alto alongado, ó. No último ponto, eu laço aqui, fico com 3 argolinhas na agulha, ó, tiro uma, tiro 2 e tiro 3. Para voltar, 3 correntes, vira aqui o trabalho. Agora, vamos para a carreira de número 23. Eu faço aqui, ó, um ponto alto em cima do último ponto de base aqui. Completo com total aqui de 4 pontos altos. E aqui 2 correntes, e nós vamos fazendo aqui os quadradinhos. 2 correntes, ponto alto. 2 correntes aqui, ponto alto. Agora, nós vamos fazer mais total aí, né, de 4 pontos alto para o outro lado do cantinho de borda. Ó, faz uma corrente e volta, né, vira o pano. Aí, nós viemos aqui, ó, pro lado avesso do pano. E a gente tem que trabalhar os 4 pontos baixíssimo aqui. Então, ó, um ponto baixíssimo, 2, 3 e 4. Vamos fazer agora aqui, ó, 3 correntes. Aqui a gente faz os mais 3 pontos altos. Um quadrado vazio, né, que é separado por 2 correntinhas, ó. E mais 3 pontos altos aqui. Então, pessoal, aqui, ó, a gente tem que fazer o ponto alto alongado, porque a gente tá aqui, ó, no avesso do pano. Deixa eu dar uma esticadinha aqui para vocês entenderem, ó. Então, tá ficando assim, tá, ó, estamos do lado avesso. E agora, aqui, a gente tem que fazer o ponto alto alongado.
dá uma laçada aqui, ó, na agulha, no último ponto aqui de base, pego, puxo pra frente, ó, tiro uma, tiro duas e tiro três. Para voltar, 3 correntes, vira aqui o trabalho e no último ponto de base coloca um ponto alto, mais 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho e um na base. Então aqui nós finalizamos, né, a ponta do nosso barrado. Ele ficou assim, da tulipa, né? No caso, que é um motivo, um desenho só. Agora aqui nós temos que descer para poder a gente daqui a pouco começar essa outra parte. Então aqui é só fazer as 3 correntes. 1, 2, 3 correntes e já prende aqui, ó, no ponto abaixo. 3 correntes, já prende aqui, ó. 3 correntes, já vem no ponto aqui de baixo, você vai descendo. E vai já fazendo o acabamento, né, de um desenho. Aqui, ó, 3 correntes, vem descendo. 3 correntes, vem descendo aqui o trabalho. Olha, então ele vai ficando assim. Acho que já chegou no final aqui, ó, já chegou bem no último. Eu pego uma corrente, venho aqui, ó, o último ponto de base aqui, ó, do próximo desenho, já coloco um ponto alto e coloco aqui, ó, mais 2 pontos altos dentro deste quadrado e um na base. Então aqui, pessoal, já vai começar o outro desenho aqui do nosso trabalho, tá? Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Então aqui ele ficou assim, tá bom? Ó, nós trabalhamos carreiras de ida e volta, né? Um lado sempre 3 correntinhas e depois o ponto baixíssimo do lado oposto, aí, né, do avesso coloca o ponto alto alongado e assim a gente vai trabalhando até chegar aqui na pontinha do barrado. Aí depois descemos aqui com as 3 correntes e ponto baixo e aqui nós vamos começar a trabalhar novamente a partir aqui da carreira de número 17, né? Porque aqui a gente já fez a carreira 16 e aqui é a 17. Então, pessoal, ó, tudo que nós fizemos aqui, ó, nesta carreira aqui, ó, nós vamos repetir nessa aqui agora, tá? Ó, então, eu tenho que fazer aqui, ó, eu já fiz os 4 pontos altos, eu tenho que fazer, ó, esses 2 quadradinhos vazios e repetir esses 13 pontos altos aqui, tá? Então, vamos fazer juntos aí, tá? Eu vou fazer algumas carreirinhas aqui do segundo motivo para vocês entenderem a lógica aqui do trabalho. Então, ó, é só fazer as 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto e repete todos os pontos de base aqui, que são 13. Então, aqui eu coloquei, ó, os 13 pontos alto, quadrado vazio, ó, igual aqui, ó, os 4 pontos alto, quadrado vazio e os 13 pontos alto do lado oposto, 2 quadrados vazios, 4 pontos altos. Estamos aqui, ó, do lado direito do pano, aí nós precisamos voltar, então são os 4 pontos baixíssimos, é só dar uma correntinha aqui, vira o trabalho, e aqui você volta com os 4 pontos baixíssimos, ó. É só introduzir a agulha aqui, ó, no primeiro ponto, traz a linha lá de trás e passa por dentro assim, ó. O segundo, o terceiro e o 4º ponto baixíssimo aqui. Sobe as 3 correntes. Aqui é o canto de borda, tá, pessoal? São sempre os 4 pontos altos. Façam 2 correntes. E aqui um quadradinho vazio, ó. Então, aqui nós já vamos começar a fazer este aqui, ó, tá? Então, temos que fazer 3 quadrados vazios. Então, aqui eu já fiz o primeiro, 2 correntes, aí a gente conta 1, 2, 3, um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, um ponto alto. E aqui é aquela parte que nós precisamos colocar 22 pontos altos, tá? Igualzinho aqui, ó, nós vamos fazer, ó, sempre 2 pontos altos dentro destes 2 quadradinhos e o resto aqui 22 pontos altos nós temos que fazer aqui, tá?
Fiz então aqui os 22 pontos alto, agora aqui eu fiz já 2 correntes, terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto, 2 correntes aqui, ó, no último ponto de base, um ponto alto, e aqui eu preciso fazer mais um quadradinho vazio. Aqui, ó, são os 4 pontos altos totais que eu tenho que ter, tá? E aqui nós estamos do lado aqui, ó, avesso do pano. Então, a gente precisa, quem sabe, fazer o ponto alto alongado, ó. Então, ó, laça a linha na agulha, vem aqui, ó, no último ponto da carreira aqui anterior, laça o fio para frente, tira uma vez, tira 2 e tira 3. Aqui é o ponto alto alongado, e para recomeçar a próxima carreira, 3 correntes, vira o trabalho. E aqui a gente já vai... Deixa eu mostrar aqui para vocês no outro desenho. Deixa eu arrumar aqui. Então, ó, aqui nós já vamos para esta carreira aqui, ó, de fazer os quadradinhos vazios, que são 5, depois 4 pontos altos e 5, tá, pessoal? Então, a partir daqui, vocês vão dar continuidade aí no trabalho, tá? Agora aqui, como já subimos as 3 correntinhas, só fazer aqui os 4 pontos altos, trabalhar essa carreira toda, e do outro lado aqui, para voltar, são os 4 pontos baixíssimos, tá bom? Dúvidas, é só olhar este desenho aqui que eu já fiz com vocês. Aqui eu iniciei só para vocês não ficarem perdidos, tá bom? Então, é só fazer, pessoal, desta maneira aqui. Qualquer coisa, assiste primeiro a forma de fazer o trabalho, depois vem e já executa ele aí no seu pano, tá bom? Então, eu vou terminar o meu aqui, eu volto lá no último motivo para a gente poder terminar junto, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários abaixo do vídeo, que assim que eu puder, eu leio lá e respondo para vocês, tá? Então, eu vou terminar o meu e daqui a pouquinho eu já volto para a gente finalizar o trabalho de hoje. Então, aqui, pessoal, vou finalizar o trabalho com vocês, tá? Aqui nós aprendemos a fazer aqui o primeiro motivo, eu iniciei o segundo, aí eu terminei aqui, estamos pelo lado avesso do pano. Então, aqui nós temos que fazer o ponto alto alongado. Então, vamos lá para a gente poder finalizar. Então, dá laçada aqui na agulha. Vem aqui, ó, no último ponto de base, introduz a agulha, ó, tira uma laçada, 2, 3. Para voltar, 3 correntes, vira aqui o trabalho. E aqui nós vamos fazer os 4 últimos ponto alto aqui. Então, um na base, 2 pontos altos dentro do quadradinho, e um aqui no outro lado aqui da base. Então, aqui é a finalização do trabalho. E agora, pessoal, é só descer, fazendo as 3 correntes, prendendo aqui, ó, no último ponto de base da carreira anterior, 3 correntes, ó, e vai descendo aqui com ponto baixo. 3 correntes, vai descendo aqui. 3 correntes, faz aqui um ponto baixo, introduz a agulha, ó, e só laçar as 2 argolinhas que fica na agulha, ó. Então, aqui, a gente tá quase terminando o trabalho de hoje, fazendo as 3 correntes e ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, aqui já é o último. Ó, no último pontinho aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo, uma corrente, alonga o fio e corta aqui, depois arremata ele aqui por detrás, né, dos pontos, é só fazer o arremate. Deixa eu tirar minha tesoura aqui. Então, pessoal, este é o trabalhinho que eu queria muito trazer para vocês hoje, mais um modelinho aí de tulipas. Eu achei que ficou uma gracinha, eu adoro tulipas, eu acho uma flor muito delicada. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. E se já gostou, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da sua inscrição, ativa o sininho para ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar lá no YouTube.
E nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!